Salve, salve! E com o apoio da Academia Fit Club Premium Moinhos de Vento e assistência informática do Nando Bart, estamos começando os meus comentários sobre o Internacional no jogo de ontem contra o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores da América, no estádio Maracanã, pelo Esportes na Estação da Rádio Estação Zero. Beleza? Então, vá para a Academia Fit Club Premium Moinhos de Vento. Ela fica na rua Jardim Cristófilo, número 30, no bairro Moinhos de Vento. O fone é 51-2312-4773. O seu projeto de saúde começa agora. E assistência informática do Nando Bart. Projetos, manutenção e personalização de máquinas. Fone 51996093912. Há 20 anos cuidando das nossas máquinas. Então pode deixar o seu computador, o seu notebook lá no Nando, sai dali, deixa com ele, vai até a Academia Fit Club Premium Moinhos de Vento, dá aquela treinadinha e na volta já pega o teu notebook, que os dois são bem pertinho um do outro, ali no bairro Moinhos de Vento. Beleza? Cara, o que podemos falar do jogo do Internacional ontem? Que banho de água fria, não é verdade? 2-0 para o Flamengo. Agora complicou. A situação foi a seguinte: jogo nervoso, truncado, até os 15 minutos o Flamengo estava chegando fácil, não conseguia chutar, mas ficava no mano a mano com a defesa do Internacional. E ali pelos 15 minutos, então, o Internacional encaixou a marcação e acabaram os espaços. Mas com isso o jogo ficou extremamente truncado, de intermediária a intermediária. O Internacional não conseguia criar e nem o Flamengo. Não vou dizer que era um jogo chato, mas era um jogo nervoso. De lamentável, assim, na primeira etapa, eu diria assim, a questão da agressividade dos jogadores do Flamengo. Botando o cotovelo, deixando a mão e o árbitro conivente com a situação. Mas isso é Libertadores da América, é da competição isso, então não tem como reclamar, é do jogo, né? O Internacional conseguiu encaixar a marcação ali pelos 15 minutos, porque até então o Flamengo estava jogando ali com o Everton Ribeiro e o Rafinha pela direita e estava encontrando espaços nas costas do Wendel. Então o Odair Helms pediu para o Patrick fazer aquele corredor ajudando na marcação e com isso assentou o jogo. Mesmo assim, o Bruno Henrique, ainda em duas oportunidades, teve chance de marcar. O Marcelo Lomba, perfeito, como sempre, como todos os jogos, não teve culpas nos gols, acabou então efetuando as defesas. Segundo tempo, o Internacional já veio mais ligado, o Odair Helms puxou o D'Alessandro para o meio campo para ajudar na articulação. O Internacional começou a achar os espaços, continuava encaixado na marcação e o Flamengo começou a sentir isso aí. O que o Flamengo fez? Puxou o Felipe Luiz para o meio. Mas até então ainda estava tranquilo. Rafael Sobis cansou e aí saiu para a entrada do Wellington Silva. O Wellington Silva ontem foi esforçado, dedicado, mas ele não conseguiu passar pela marcação. O Guerreiro no primeiro e no segundo tempo sucumbiu à marcação da defesa do Flamengo. Não conseguiu passar, não conseguiu achar espaço, na verdade ele mal conseguia tocar na bola. Ele tocava na bola, ia para o chão, ele estava muito mais ontem preocupado em reclamar do que jogar. Isso é complicado, o Internacional precisa de alguém que esteja ali disposto a jogar. Logo em seguida saiu então o D'Alessandro para a entrada do Nico Lopes. E aí então o Internacional tinha um meio campo mais leve, ficou mais faceiro. E aí a ideia então do Odair era que o Internacional então começasse a agredir o time do Flamengo. Como de fato realmente começou a acontecer.
O problema é que o Internacional continuava chegando só até a intermediária da equipe carioca. E nisso, o Filipe Luiz ali no meio, não só nessas duas oportunidades, mas em várias oportunidades, então ele conseguiu desarmar o meio-campo do Internacional, construiu as jogadas e assim saíram os 2 gols do Flamengo em 4 minutos. Fatídicos 4 minutos que complicaram a vida do Internacional. Não dá para desistir, não dá para desistir, mas esses 2-0 complicaram e muito a vida do Internacional. O que a gente pode dizer do grupo em geral? Marcelo Lomba, Bruno, Moledo, Victor Cuesta, Wendel, Patrick, Edenilson, Lindoso, D'Alessandro, todos estiveram, Rafael Sobis enquanto esteve em campo, todos estiveram no seu nível máximo, se dedicaram, correram, fizeram tudo o que era possível para manter o placar. Ao contrário do que alguns dizem, que o Odair tinha que ter ido para ganhar o jogo, que o Inter foi pelo 0-0, eu acho que em comparação plantel com plantel, realmente o Flamengo tem um time muito superior ao Internacional. Poucos jogadores o Inter teria que superassem em termos de qualidade os jogadores do Flamengo. No máximo, a gente poderia dizer que são equivalentes. Mas mesmo assim, eu acredito que o Odair teve a postura correta, e o problema é que foi que com as substituições realizadas, o encaixe que existia ali deixou de existir. O Flamengo em 4 minutos fez os 2 gols através do Bruno Henrique e poderia ter feito mais um se o Gabigol não tivesse furado em bola. A partir daí então o Internacional partiu para cima, perdeu inúmeras oportunidades. Aí vem o detalhe que eu queria chegar. O Nico Lopes, desde a chegada do Guerreiro, parou de marcar. E nos últimos jogos ele tem sido extremamente individualista. Ele tem jogado para ele. Parece que ele quer fazer aquele gol. Ele tem que fazer um gol. Quando ele fizer um gol, ele volta a jogar para o Internacional. Eu acho que não é assim. Então, assim, se eu fosse o Odair Hellmann, eu aproveitaria agora o jogo de domingo contra o Goiás e bota o Nico Lopes para jogar contra o Goiás. Deixa ele tentar fazer alguma coisa contra o Goiás. Para que talvez, então, no jogo de quarta-feira, tenhamos aquele Nico Lopes do início do ano e do final do ano passado, o goleador das últimas temporadas do Internacional. Esse é o Nico Lopes que a gente precisa para o jogo de quarta-feira da semana que vem. Um detalhe que eu queria colocar aqui, para vocês verem a diferença, qual foi realmente a diferença para o resultado do jogo de ontem, foi que assim, a questão da posse de bola, 60-40, o Flamengo toca a bola mais rápido, tinha mais espaço e o Inter deu os espaços para o Flamengo, principalmente na primeira etapa. Então, por isso dos 60-40. Mas o detalhe está aqui, finalizações certas. O Flamengo teve 7 finalizações certas contra 2 do Internacional. O Flamengo tentou, chegou. Quanto às finalizações erradas, o Flamengo teve uma finalização errada contra 7 finalizações erradas do Internacional. Então, aí vocês veem aonde está, onde foi o detalhe que levou então o Flamengo à vitória de 2-0 sobre o Internacional. Eu acredito? Sim, eu acredito. Se nós lembrarmos, em 2010 o Internacional perdeu para o Banfield por 3-1 lá e reverteu o placar aqui em Porto Alegre. Vocês vão me dizer que o Banfield não é o Flamengo. Concordo. Até porque em termos de números, o Flamengo é complicado. Imagina jogar contra um time que tem o Rafinha na lateral direita, Filipe Luiz na lateral esquerda, Rodrigo Caio na defesa, Gabigol no ataque,
Bruno Henrique, esse Gabriel caiu feito uma luva no meio-campo do Flamengo. Eu acredito no Internacional, quarta-feira da semana que vem, aqui no estádio Beira-Rio. Temos que acreditar. O Internacional tem time para reverter o placar? Tem. E com o apoio de toda a torcida colorada, eu acredito ainda que possa acontecer. Domingo, então, o Internacional volta para o Campeonato Brasileiro, enfrenta o Goiás às 16 horas, então domingo, dia 25, às 16 horas, no estádio Serra Dourada. Então o Internacional enfrenta o Goiás e com certeza com o time reserva. Espero que o Odair aproveite a oportunidade para colocar o Nico Lopes para jogar, para ver se ele faz o gol dele e aí então venha centrado para jogar quarta-feira contra o Flamengo. Beleza? E uma ressalva, não tem nada a ver com o Internacional, mas eu gostaria de deixar aqui colocado. Eu acompanhei o jogo do Grêmio contra o Palmeiras e vi muita gente reclamando, comentando que o gol do Palmeiras foi uma falha do goleiro Paulo Vitor. Então aqui, ó, com números, eu venho a contestar então essa opinião. A distância do Scarpa para o Paulo Vitor era de 31 metros. A velocidade do chute que foi atingida foi de 100 km por hora, ou seja, 27,7 metros por segundo. Então o Paulo Vitor não teve mais do que 1 segundo para a reação. E ele quase pegou a bola. E outra, o Scarpa foi de uma felicidade incrível em conseguir colocar a bola exatamente no limite, que ela ainda bate no travessão antes de entrar no gol. Na minha opinião, que já joguei anos no gol, claro, sempre em futebol amador, mas joguei, Paulo Vitor não teve a culpa nenhuma no gol sofrido pelo Grêmio. Beleza? Então, se vocês gostaram dos meus comentários, deixem um like e não esqueçam de ativar as notificações para serem informados sobre os próximos vídeos. Lembrando então que o meu blog tem o apoio da Academia Fit Club Prêmio Moinhos de Vento e da assistência informática do Nando Bart. Beleza? Então até segunda-feira que vem com os meus comentários sobre Goiás e Internacional, jogo que será realizado no Serra Dourada, domingo às 16 horas. Beleza? Então até a próxima, abraços, fui! E eu acredito.